Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro e você está assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias, um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, o marxismo. Companheiros, hoje, o vídeo que traremos é sobre o que foi a nova política econômica, NEP, na União Soviética. Introdução. A julgar pela situação geral registrada nos países socialistas, não é estranho perceber que, durante um período considerável depois que o proletariado tomou o poder, existam na economia nacional diversos setores, incluindo entre eles o capitalismo privado. O problema reside em que política adota o poder estatal para com o capitalismo privado. A política de utilizá-lo, limitá-lo, transformá-lo e eliminá-lo, ou a da conivência, apoio e estímulo. Eis aqui um importante critério para julgar se um país se desenvolve na direção socialista ou capitalista. Partido Comunista da China. Companheiros, desde o início do nosso canal, com a nossa primeira série, China, Capitalismo versus Socialismo, e posteriormente, com as séries do Por que não há países socialistas atualmente, nós buscamos trazer aqui o conceito de socialismo, de ditadura do proletariado, construído nos mais de 150 anos de história do fogo da luta de classes em meio ao movimento comunista internacional e todas as lutas do proletariado pela construção de sua ditadura do proletariado, socialismo e rumar posteriormente ao luminoso comunismo. Através de ampla investigação, de ampla análise teórica e prática sobre esses aspectos, partindo do que há de mais avançado na ideologia do proletariado, marxismo, leninismo, maoísmo, podemos concluir que, para um país ser socialista, é necessário que haja uma direção política e uma linha política aplicada em todos os setores da sociedade que representem os interesses do proletariado, os interesses políticos do proletariado, constituindo assim, portanto, uma ditadura do proletariado em opressão à burguesia na sociedade. E que, por sua vez, essa ditadura do proletariado é o que vai impor a sua política no mando da economia e construir, por sua vez, relações de propriedade, relações de produção que representam os interesses do proletariado na economia, constituindo assim, ao passo que tornem-se majoritárias, um modo de produção socialista. Então nós temos, para que se atinja o socialismo, duas questões: da política, a ditadura do proletariado, que por sua vez vai constituir na economia um modo de produção socialista. E é isso que caracteriza o socialismo, como descreveram Marx e Lenin. E partindo dessa análise, dessa compreensão, novamente, através de ampla investigação teórica e prática do movimento comunista internacional desde sua fundação até os dias de hoje, nós podemos chegar à conclusão que todos os chamados países socialistas ainda existentes, na prática, possuem uma ditadura da burguesia, porque sua concepção ideológica, sua linha política, sua direção são burguesas, ao mesmo tempo que possuem uma economia capitalista. Alguns com uma expressão maior de capitalismo de Estado e outros com um crescente e cada vez maior capitalismo privado. Portanto, não são países socialistas, de forma nenhuma. Entretanto, desde que a gente iniciou essas polêmicas aqui no canal, uma pergunta sempre aparece nos comentários de nossos vídeos, desde o primeiro vídeo sobre a China até o último vídeo, no qual tratamos disso, sobre Cuba, que era a pergunta: mas e a NEP? E a nova política econômica de Lenin? Essa política na qual Lenin supostamente havia proposto desenvolver o capitalismo na União Soviética a fim de desenvolver as forças produtivas do país, parece assim, posteriormente, chegar ao socialismo. Esses países, como China, ou Cuba, ou demais ali, não estariam passando por uma nova NEP, um período no qual se desenvolve o capitalismo para posteriormente chegar ao socialismo, e portanto, ao negar que esses países fossem socialistas, eu não estaria negando o próprio leninismo? Bom, então com base nessa e noutras perguntas que os companheiros fazem sobre esse período histórico e particularmente sobre a construção do socialismo na União Soviética, é que eu resolvi fazer esse vídeo como um complemento, às duas séries, tanto sobre a China quanto sobre os demais países que já analisamos, com uma discussão tão importante que é justamente a construção do socialismo na União Soviética e esses períodos iniciais dessa construção. Então, para isso, a gente vai partir de uma abordagem histórica, ideológica, política e econômica para tratar sobre quais condições levaram ao surgimento da NEP, o que exatamente foi a NEP, no que se desenrolou a NEP na União Soviética, então quais foram seus frutos, no que ela levou, e, para além disso, vamos desmentir o que não foi a NEP e o tráfico que inúmeros revisionistas e oportunistas fazem da NEP para justificarem o seu atual revisionismo e a sua atual defesa de países capitalistas ou de países imperialistas, como é o caso da China. Bom, então antes de avançar propriamente para a análise sobre a NEP, como é de praxe aqui no nosso canal, vamos fazer alguma revisão de alguns conceitos básicos que a gente já tratou anteriormente. Particularmente o que é um modo de produção, de uma forma bem resumida, e qual que é a sua relação com o socialismo, o que significa a relação disso, de qual ponto de partida que a gente está saindo aqui, dado que a gente já tratou do que são os interesses do proletariado
proletariado na política e na economia. Aos companheiros, que já conhecem aqui o canal, já sabem exatamente o que eu vou falar, eu deixo aberto para que passem, para a próxima etapa do vídeo. Vai ter aí um período de tempo que os companheiros podem passar, mas aos companheiros que ainda porventura não conhecem o nosso trabalho, acho que é importante que fiquem e acompanhem, a nossa análise sobre esse importante assunto que, na verdade, é a base para a nossa discussão posterior. Socialismo e modo de produção. Bom, então para começar, a nossa análise sobre isso, a gente deve lembrar que modo de produção é composto por duas coisas: forças produtivas e relações de produção. Forças produtivas, por sua vez, elas são a combinação entre força de trabalho humana e meios de produção. Quando a gente fala, então, de desenvolvimento das forças produtivas, a gente está falando de avanço técnico, portanto, a especialização, e de avanço tecnológico, que se refere a máquinas, ferramentas, processos de trabalho que introduzem inovações no processo produtivo, dentre outros. Agora, o que são relações de produção? O outro componente, para além de forças produtivas. As relações de produção são as relações que se dão entre as classes dentro do processo produtivo, a contradição entre as classes, na sociedade de exploração, particularmente, entre capital e trabalho, que, por sua vez, como afirmou Marx, essa contradição vai gerar uma forma específica de apropriação do trabalho excedente e do produto social naquela sociedade em questão. A transformação nas relações de propriedade e, após essas relações de propriedade serem transformadas, a transformação nas relações de produção, ou seja, na relação entre as classes dentro do processo produtivo, são a principal característica que determina um modo de produção. Ou seja, são o principal determinante para caracterizar um modo de produção, se ele é um modo de produção de um tipo ou de outro, inclusive para caracterizar um modo de produção socialista. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala de um modo de produção socialista? Desenvolver relações de produção que extinguam, em grande medida, a exploração do homem pelo homem, estabelecendo através disso o controle operário dos meios de produção, o controle operário das fábricas, das terras naquela sociedade, e, portanto, o controle operário sobre todo o trabalho excedente, sobre todo o produto social, é a base fundamental do que a gente chama de modo de produção socialista. Como afirmou o camarada Stalin ao analisar a construção do socialismo na União Soviética, abre aspas, a base das relações de produção é a propriedade social sobre os meios de produção. Aqui já não há exploradores nem explorados. Fecha aspas. E claro, aqui deve ficar bem nítido que para que se desenvolva esse modo de produção é necessário antes ter havido uma transformação política, ou seja, o estabelecimento de uma ditadura de uma classe que imponha esse modo de produção, portanto. Mas aqui a gente está tratando apenas da questão econômica. Agora, uma coisa que deve ficar muito clara aos companheiros é que o amplo desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, o desenvolvimento tecnológico e técnico de especializações, de avanços científicos nas fábricas propriamente, uma vez tendo essa revolução, eles devem ser desenvolvidos após a construção das relações de produção socialistas, e não o contrário. Além disso, um dos grandes aportes do maoísmo para a economia política dentro do socialismo é a compreensão de que a política do proletariado deve ser imposta no comando da economia, para que sirvam os interesses do proletariado, e não que a economia assuma o comando da política. E essa política, por sua vez, para ser de fato uma política ao serviço do proletariado, deve desenvolver a que a gente já chamou as relações de produção socialistas, de controle operário das fábricas e assim por diante. Essa luta, essa teoria, ela foi desenvolvida em ampla luta contra a teoria revisionista das forças produtivas. E o que é a teoria revisionista das forças produtivas? A teoria das forças produtivas, ela prega exatamente o contrário do que a gente afirmou. Ou seja, ao invés de conceber que a política deve estar no comando da economia para desenvolver o socialismo, prega que, pelo contrário, a economia é que está no mando da política. Em outras palavras, prega que o desenvolvimento das forças produtivas, a revolução técnica e tecnológica, ela é o principal e opõe de maneira unilateral ao mando da política na economia e à construção de relações de produção socialistas. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Afirma que para se desenvolver o socialismo é necessário ter uma base de forças produtivas estabelecidas. E uma vez que se encontra um país em que as forças produtivas sejam baixas, ou seja, um país atrasado, com nível tecnológico baixo, com poucas fábricas e assim por diante, então cabe a desenvolver uma ampla concessão, amplo estímulo ao capitalismo, desenvolver o capitalismo no país, para depois, e só depois, inclusive, colocando décadas depois, desenvolver o socialismo. Essas concessões, esses restabelecimentos do capitalismo, eles acontecem de diversas formas. Desde a restauração da propriedade privada nos países que já se tinha abolido, a concessão aos elementos capitalistas no campo e na cidade, ao incremento de estímulos materiais aos trabalhadores que trabalharem mais e melhor, a competição da força de trabalho, ou seja, tratar a força de trabalho como uma mercadoria, algo que não pode existir já no socialismo, ou seja, basicamente entravando o desenvolvimento das forças socialistas de produção e reproduzindo o capitalismo. Tudo isso sob o fim de que deve se desenvolver a economia para lá no futuro
futuro, chegar ao socialismo, posteriormente. O presidente Mao, criticando os revisionistas soviéticos que à época tinham essa posição em torno da teoria das forças produtivas, vai afirmar o seguinte, abre aspas, toda a história revolucionária mostra que o pleno desenvolvimento de novas forças produtivas não é o pré-requisito para a transformação das relações de produção atrasadas. Depois das velhas relações de produção terem sido destruídas, novas foram criadas, e estas abriram caminho para o desenvolvimento de novas forças produtivas sociais. Com isso, fomos capazes de pôr em marcha a revolução tecnológica para desenvolver forças produtivas sociais em larga escala. Ao mesmo tempo, ainda tínhamos que continuar a transformar as relações de produção e a ideologia. Primeiro, as relações de produção devem ser transformadas, e depois, só depois, as forças produtivas podem ser amplamente desenvolvidas. Essa regra é universal. Fecha aspas. Bom, através da nossa análise dos países anteriores, nas nossas séries anteriores, a gente demonstrou que todos os países supostamente que se afirmam ainda socialistas, então China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba, para além de outros que a gente não analisou, todos esses, em menor ou maior escala, na linha da economia, ou seja, na concepção política dentro da economia, adotam a teoria das forças produtivas. E esse foi um dos motivos da gente caracterizar esses países como revisionistas, ainda que não fosse o único motivo, A gente analisou inúmeros outros aspectos, mas esse é um dos motivos pelos quais eles se encaixam dentro, da categoria de revisionistas, porque aplicam a teoria das forças produtivas em contraposição ao desenvolvimento das relações de produção socialistas. Bom, e compreender o que é o socialismo, o modo de produção, e isso dentro da ideologia científica do proletariado, o marxismo, e a importância do combate à teoria das forças produtivas, é fundamental para a gente dar início à nossa análise. Por quê? Porque a maior acusação que é feita contra Lenin é afirmar que ele havia deixado de desenvolver o socialismo para desenvolver as forças produtivas, para estimular o capitalismo, pensando que elas, em um futuro longínquo, iria chegar ao socialismo. Isso é uma mentira, baseada na distorção de obra de Lenin, e é o que a gente vai começar a desmistificar agora, mas por isso que a gente precisava, então, dessa introdução antes de iniciar. Bom, mas agora, antes da gente ir propriamente ainda para a NEP, a gente deve analisar o contexto e os antecedentes que constituíram a NEP, ou seja, o período logo após a Grande Revolução Socialista de Outubro e a situação que a Rússia se encontrava, antes da decisão da NEP e antes da construção do socialismo no país. Antecedentes: 1918 a 1921. Com a Grande Revolução Socialista de Outubro de 1917, o proletariado tomou o poder da burguesia na Rússia, instituindo sua ditadura política. Desde então, a Rússia vai se constituir, já em 1917, como uma república socialista soviética. Entretanto, como Lenin argumentou ainda em 1918, na sua polêmica A Tarefa Principal de Nossos Dias, acerca do infantilismo de esquerda e do espírito pequeno burguês, afirmar que a Rússia era uma ditadura socialista soviética afirmava justamente, então, que a Rússia era uma ditadura do proletariado e que tinha a intenção de construir o socialismo. Representou, portanto, a destruição da velha maquinaria estatal burguesa, e particularmente na Rússia czarista, e representou a construção de um novo Estado, de um Estado operário, e que, particularmente, ainda na casa da Rússia, se traduziu na forma de ditadura revolucionária democrática de operários e camponeses. Ou seja, para ficar bem claro, a partir do momento que se declarou dessa forma, o poder soviético declarou medidas no sentido de avançar na construção do socialismo e destruir as velhas relações de produção e propriedade capitalistas burguesas na Rússia. Entretanto, como Lenin vai destacar no mesmo documento, a Rússia, na época, ela ainda não era socialista, ou, para ficar mais claro, ela ainda não era majoritariamente socialista. E por que isso? Porque ainda existiam inúmeras distintas formas de propriedade e formas econômicas no país, que eram, no caso, 5 formas. A economia camponesa de tipo patriarcal, a pequena produção mercantil, que inclui a maioria dos camponeses que vendem cereais, o capitalismo privado, o capitalismo de Estado e o socialismo. Ou seja, se tratava de uma ditadura do proletariado que estava caminhando a construir o socialismo, mas que ainda não tinha generalizado as relações socialistas que estavam ainda nascentes na época. E a partir dessa análise, Lenin e o Partido Comunista Bolchevique da Rússia vão travar inúmeras lutas de duas linhas no sentido de descobrir, de investigar e aplicar qual era o caminho correto, o caminho de esquerda, o caminho marxista, para se combater o capitalismo, combater essas formas de propriedade e produção capitalistas e generalizar e introduzir o modo de produção socialista na Rússia. E qual que era a característica fundamental, segundo Lenin, que marca a passagem da destruição do capitalismo para o socialismo a nível econômico, ou seja, um marco econômico? Como a gente pode pegar do seu livro também de 1918, O Estado e a Revolução, uma das suas obras mais clássicas, Lenin vai analisar da seguinte forma, abre aspas, a justiça e a igualdade, consequentemente, não podem ainda ser dadas pela primeira fase do comunismo. Subsistirão diferenças de riqueza e diferenças injustas, mas a exploração do homem pelo homem será impossível, porque ninguém poderá apoderar-se como propriedade privada dos meios de
produção, fábricas, máquinas, terras, entre outros. Refutando a frase obscura e pequeno-burguesa de La Salle acerca da igualdade e da justiça em geral, Marx mostra o curso do desenvolvimento da sociedade comunista, que é obrigada a começar por suprimir apenas essa injustiça, que é a apropriação dos meios de produção pelos indivíduos, e que não está em condições de suprimir imediatamente também a outra injustiça, que consiste na distribuição de artigos de consumo segundo o trabalho e não segundo as necessidades. Fecha aspas. Ou seja, essa análise do texto do Lenin, ela já comprova aqui cabalmente a definição que a gente expôs sobre o socialismo no começo do nosso vídeo, tanto nos vídeos anteriores quanto no resumo que a gente deu agora no começo da nossa análise. Porque fica muito claro aqui que uma vez que se estabeleça uma ditadura revolucionária do proletariado que vai impor seu mando na economia do país e construir as suas relações econômicas, o que marca a entrada na primeira fase da sociedade comunista, ou seja, o que marca, como ele até colocou, a primeira etapa, ou seja, a fase inferior do comunismo, é justamente a extinção em larga escala, em grande medida, da exploração do homem pelo homem, porque nenhum indivíduo vai poder deter, sob o ponto de vista jurídico, a propriedade. Ou seja, se estabelece a propriedade social dos meios de produção e a abolição da exploração do homem pelo homem, já nessa fase. E refuta, por sua vez, a análise de que o socialismo seria um período de transição genérico, sem critérios, desconsiderando que já nessa fase deve ser travada a luta contra a exploração, do ponto de vista da exploração assalariada, e ao mesmo tempo desconsidera o poder político do proletariado, que é o principal, que é o essencial. Continuarão existindo diferenças e diferenças injustas, como ele coloca, sendo a origem econômica dessas diferenças a continuidade da existência da pequena propriedade privada, que não é abolida ainda no socialismo, a pequena propriedade e a exploração pequena de homens e de poucos funcionários de suas famílias, como é o caso da pequena propriedade como um todo. Mas o sistema de exploração e opressão, como fica claro, é fundamentalmente abolido. Ou seja, aqui a gente já pode tirar qualquer ideia de que Lenin defendia que no socialismo era possível existir propriedade privada, era possível existir a grande propriedade nas mãos de grandes capitalistas, porque fica muito claro que não era assim que ele considerava, já era abolido isso na primeira fase. Agora, visto isso e todo o exposto sobre a análise que Lenin fez sobre o regime social na Rússia e os 5 tipos de propriedade, 5 tipos econômicos existentes, o que fazer? Como que os bolcheviques, os comunistas, deveriam trabalhar para destruir as relações capitalistas e construir as relações socialistas, tornando, de fato, um modo de produção socialista no país? A resposta de Lenin, sendo ele não apenas um marxista, mas uma chefatura, e não só uma chefatura, mas um dos 3 cumes do proletariado internacional até os dias de hoje, seria uma resposta baseada nos interesses fundamentais do proletariado, e não nos interesses políticos mais fáceis e no ganho mais rápido através de lucro. Não baseado nas facilidades, nas condições do momento, mas os interesses políticos fundamentais do proletariado. Então, primeiro de tudo, o que Lenin vai destacar? Vai destacar que o principal inimigo na época para a construção do socialismo na Rússia, e o principal que deveria ser mais combatido, era o capitalismo na esfera privada, ou seja, aquelas relações capitalistas que se davam nas empresas não estatais privadas no país. Isso por quê? Porque Lenin vai verificar que eram justamente esses setores que mais combatiam as políticas, mais se opunham e sabotavam, inclusive de forma criminosa, a política dos bolcheviques na Rússia. Não só isso, mas principalmente combatia a política do proletariado na luta por assumir a gestão econômica das fábricas. Os principais elementos que compõem esse capitalismo privado eram os pequenos setores, os pequenos camponeses, que compunham, por sua vez, a pequena burguesia como um todo. A pequena burguesia, a pequena produção, como Lenin destacou no esquerdismo, doença infantil do comunismo, engendra o capitalismo todos os dias, todas as horas, em todo momento, até a sua abolição. E como resolver esse empecilho, portanto? Lenin vai defender, naquele contexto, que para superar justamente o capitalismo privado, era necessário defender o desenvolvimento do capitalismo estatal como uma antessala do desenvolvimento do socialismo. Bom, mas os companheiros devem se perguntar algumas coisas, agora que a gente colocou essa defesa do capitalismo de Estado como antessala do socialismo e para destruir o capitalismo privado. Ora, mas Lenin então não defendia que o capitalismo de Estado deveria ser desenvolvido para se chegar ao socialismo? Ou então, mas como que poderia existir um capitalismo de Estado, já que o Estado era do proletariado? Logo, as empresas estatais não deveriam ser regidas pelo proletariado? Por que ainda existe um capitalismo de Estado? O que é isso? E é importante, que a gente destaque essa questão, porque muito se fala de capitalismo de Estado, alguns negam que esse conceito exista e outros não, mas é importante que a gente deixe muito claro aqui o que significa o capitalismo de Estado dentro da ditadura do proletariado, para que isso fique muito claro aos companheiros. Esse conceito muito importante. E o que isso significa? Uma vez que o proletariado toma o poder, e naquele caso particular, em outubro de 1917, com a grande Revolução Socialista de Outubro, o que ocorreu foi a tomada, a construção do poder político do proletariado, a destruição da velha máquina estatal burguesa e a nacionalização de todas as terras, a expropriação da burguesia no geral. Isso ocorreu imediatamente, a burguesia no geral foi expropriada, e uma
Uma vez que isso acontece, o que o proletariado tem em suas mãos é o capitalismo de Estado. Porque aquelas empresas que foram estatizadas, ainda que tenha se mudado ainda, esteja no processo de se mudar o regime de propriedade, elas ainda estão em funcionamento e nelas vigora a lei do valor, nelas vigora mercadoria, nelas vigora mais-valia. Por quê? Porque elas simplesmente foram nacionalizadas, não houve a construção do socialismo nessas fábricas, foi uma mudança puramente jurídica, formal. E mesmo nessas empresas estatais isso não vai ser abolido de imediato. Isso não é uma opção, não é como se Lenin optasse pelo capitalismo de Estado, isso é uma realidade. Em qualquer revolução isso acontece, uma vez que você toma as empresas, o funcionamento delas ainda é o que estava no dia anterior, não é porque tu tomou elas num dia que elas já mudaram. Então isso é um fato concreto, né? Era uma realidade que estava na Rússia, que era o capitalismo de Estado. E por que essas empresas, mesmo tomadas pelo Estado, elas ainda não são socialistas? Justamente porque ainda vigoram em larga escala a lei do valor, mercadorias, ainda existe a mais-valia nessas empresas, ou seja, ainda não houve a construção de relações de produção socialistas. As relações de produção ainda são majoritariamente capitalistas, ou seja, por mais que o Estado já seja proletário, o proletariado ainda não é o proprietário de fato dessas fábricas, por mais que o Estado já seja proletário, de forma que o Estado, nesse contexto, se torna um apropriador privado de mais-valia através dessas empresas. Só que em relação às empresas de capitalismo privado, ou seja, aqueles amplos setores, particularmente do campesinato, da pequena burguesia que continuava existindo, essas empresas eram superiores. Por quê? Porque uma vez que elas já estavam nacionalizadas, era muito mais fácil transformar elas em socialistas do que transformar a pequena propriedade privada em socialista. É uma relação justamente de ser antessala do socialismo porque antecede, porque já estavam nas mãos do Estado. O que cabia para essas empresas estatais era desenvolver as relações de produção socialistas. Por isso que Lenin colocava que essa propriedade deveria ser desenvolvida e de ser estimulada em contraposição ao capitalismo privado, porque uma vez quanto mais se agremiam as empresas nacionalizadas pelo Estado, mais próximo está posteriormente para o desenvolvimento das relações de produção socialistas. Essa é a mesma relação, paralelamente, que ocorre já nas empresas de uma sociedade socialista. Quando a gente fala de cooperativas, de empresas coletivas, de comunas, a gente está falando de formas inferiores de propriedade socialista, que inclusive vigoram em certa medida a lei do valor e produção de commodities. Agora, quando a gente fala de propriedade social dos meios de produção, as empresas estatais, a gente já está falando de formas muito avançadas de propriedade socialista, já extirparam a imensa maioria dos resquícios que haveriam de capitalismo e que são superiores a elas. Mas, ainda assim, essas empresas socialistas inferiores são superiores às pequenas empresas privadas que continuam existindo no país. Não é exatamente a mesma relação, mas é um paralelo para que os companheiros compreendam o que Lenin queria dizer quando afirmou que o capitalismo estatal era superior ao capitalismo privado no contexto da ditadura do proletariado. Bom, essas políticas econômicas que foram colocadas no texto citado, elas não vão ser muito desenvolvidas teoricamente nem aplicadas nesse contexto. E por que não serão aplicadas? Porque poucos meses depois vai estourar a Guerra Civil Russa, na qual o Exército Branco, exército esse composto pelos antigos monarquistas, pelos grupos socialistas revolucionários, os mencheviques e todas as antigas classes dominantes que haviam perdido seu poder, entre outros, amparados, auxiliados e financiados por inúmeras potências estrangeiras, que inclusive vão invadir a Rússia naquele contexto, com destaque para Estados Unidos, França, Itália e Japão, vão atacar a nascente pátria socialista e o Exército Vermelho, que vai ter que se constituir para combater esses exércitos, essas forças reacionárias. Desde o início da guerra, os bolcheviques vão ser forçados a implementar a política que ficou conhecida como comunismo de guerra, que era uma política que tinha como base o confisco do excedente de produção do campesinato, ou seja, o excedente de grãos que eram produzidos, para alimentar o proletariado urbano e principalmente para alimentar o Exército Vermelho, que naquele tempo de guerra era necessário ser alimentado para que continuasse a combater. Além de, claro, distribuir em inúmeras áreas famintas na qual o povo russo não tinha acesso aos grãos produzidos. Isso foi uma medida bastante severa, principalmente ao já debilitado campesinato russo, que estava acostumado a consumir a maior parte da sua produção naqueles tempos difíceis, mas que foi necessária justamente para que houvesse a vitória da guerra por parte dos bolcheviques. O consumo da produção pelo campesinato vai reduzir cerca de 60% em relação aos anos anteriores por conta dessa política. E nesse sentido, como o próprio Lenin colocava, o comunismo de guerra representou, naquele contexto da Guerra Civil, a tentativa de tomar de assalto justamente os capitalistas no campo e na cidade. Mas que se expôs demais e, por sua vez, expôs a Aliança Operário-Camponesa. Colocou-se até o risco de rompê-la, mas apesar disso, apesar desses problemas, dada a justeza dessa política e a capacidade dos bolcheviques de alimentarem as zonas famintas, mesmo em tempos de guerra, como destacou o historiador Robert Thurston no seu livro Vida e Terror na Rússia de Stalin, de 1934 a 1941, esse foi o principal motivo que garantiu os bolcheviques a vitória. Então, por conta disso, a gente não vai desenvolver muito bem mais as políticas que foram propostas nesse documento de 1918. Por dois motivos. O primeiro, como a gente falou, eles não vigoraram nesse período, foi estabelecido principalmente o comunismo de guerra e não
as políticas colocadas por Lenin em 1918, e o segundo e o principal é que essas políticas e essas concepções de Lenin vão ser extremamente mais desenvolvidas em anos posteriores. Mas então por que a gente trouxe essa discussão de 1918 para tratar sobre a NEP, né? Por que a gente trouxe tudo isso? Porque no contexto de implementação da NEP, já em 1921, num documento que Lenin escreveu chamado Sobre o Imposto em Espécie, o significado da nova política econômica e sua importância, ele vai afirmar que as condições que existiam em maio de 1918 eram exatas as mesmas condições que se apresentavam agora em 1921, no pós-guerra civil, só que de uma maneira muito mais aprofundada, dada a ruína econômica do país e os riscos que foram colocados da Aliança Operário-Camponesa. A análise da situação, mesmo sendo de anos anteriores, ainda era fundamentalmente correta em 1921. E aí o que Lenin vai afirmar já em 1921 nessa situação? Abre aspas. A ditadura do proletariado é a direção política por parte do proletariado. O proletariado, como classe dirigente dominante, deve saber dirigir a política de tal modo que resolva em primeiro lugar a tarefa mais urgente, mais nevrálgica. O mais urgente no momento atual são as medidas capazes de elevar imediatamente as forças produtivas da economia camponesa. Só através disso se poderá conseguir tanto a melhoria da situação dos operários como o reforço da aliança dos operários com o campesinato, o reforço da ditadura do proletariado. Fecha aspas. Cabe esclarecer aqui, portanto, que não é qualquer menção às forças produtivas que significa teoria das forças produtivas. Evidentemente que não é o caso. A gente precisa entender que a principalidade das relações de produção em relação às forças produtivas já era um pressuposto em Lenin. Isso já era muito claro nas suas obras. Quando ele diz, por exemplo, que o ponto de partida de ser da ditadura do proletariado é a direção na construção do socialismo, não só em palavras, mas em atos. Como fica claro nessa sentença que ele coloca, o desenvolvimento das forças produtivas não estava a serviço de desenvolver o capitalismo, principalmente, mas sim de desenvolver a aliança operário-camponesa, impedir a sua ruptura. Isso era o principal nessa época. Ou seja, como fica claro que desenvolver as forças produtivas era principalmente visando desenvolver as forças produtivas do campesinato para assegurar a aliança operário-camponesa, e não quaisquer outros motivos de desenvolver o capitalismo na Rússia. Como destacou o livro História do Partido Comunista Bolchevique na União Soviética, publicado pelo Comitê Central do Partido em 1938, a situação em 1920 que se apresentava era de que a produção global da agricultura, comparada ao período anterior à guerra, tinha sido reduzida à metade do todo. Para além disso, a própria ruína econômica e industrial do país ela foi enorme por conta da guerra, legando ao próprio proletariado russo uma imensa miséria e pobreza, condições muito difíceis. A produção da grande indústria em 1920 era quase 7 vezes menor do que o período anterior da guerra. A maior parte das fábricas estavam paradas e os poços mineiros estavam em sua maioria destruídos. A metalurgia, particularmente, ela estava numa situação muito difícil e muito precária. Durante o ano de 1921, a produção de ferro no país ela representou 3% do que havia sido produzido no período anterior à guerra. Isso no ano de 1921. O transporte entre o país inteiro estava completamente desfeito, o combustível estava em escassez. Para além disso, os próprios artigos de primeira necessidade estavam com uma grande escassez. Os pães, as roupas, alimentos no geral, tudo estava com uma imensa escassez no país na época. Então, como afirmou Lenin, desenvolver o socialismo e generalizar as relações de produção socialistas imediatamente com aquelas condições dadas não seria possível. E por isso, que ele vai indicar um novo caminho a se seguir. Abre aspas. A miséria e a ruína são tais que não podemos restabelecer de repente a grande produção fabril, a grande indústria estatal socialista. Para isso, são necessárias grandes reservas de cereais e de combustíveis nos centros da grande indústria. É necessário substituir as máquinas gastas por máquinas novas, etc. Convencemos-nos pela experiência de que isso não se pode fazer de repente. E sabemos que, depois de uma guerra imperialista ruinosa, mesmo os países mais ricos e avançados só poderão resolver semelhante problema ao fim de um determinado número de anos bastante longo. Isso quer dizer que é preciso ajudar em certa medida a restauração da pequena indústria, que não exige máquinas, que não requer reservas estatais, nem grandes reservas de matérias-primas, de combustíveis e de víveres, e que pode fornecer imediatamente uma certa ajuda à economia camponesa e elevar suas forças produtivas. Fecha aspas. A questão-chave desse período, como afirmou Lenin, era a aliança operário-camponesa. O camponês individual, como Lenin também destacou, é a última classe capitalista. E por que é a última classe capitalista? Isso pode parecer estranho, porque o campesinato, enquanto for composto de camponeses individuais engajados na produção mercantil, gerará e não pode deixar de gerar elementos capitalistas, constantemente, ininterruptamente, inclusive inconscientemente. E por quê? Porque o interesse fundamental do campesinato é a pequena propriedade. O interesse fundamental do campesinato em países que possuem relações feudais de produção, que possuem grandes latifúndios com relações pré-capitalistas, se torna precisamente a destruição do latifúndio e a conquista da pequena propriedade privada. Por isso
isso que é a última classe capitalista, porque continua a engendrar no seu próprio interesse político o capitalismo. Não é à toa, como a gente já afirmou, que Lenin colocou que a pequena burguesia, o camponês estando dentro, né, de relações pequeno-burguesas, engendra o capitalismo todos os dias, a todos os momentos, a todas as horas. Mas ao mesmo tempo, o campesinato é a principal classe aliada do proletariado no desenvolvimento da Revolução Democrática e, particularmente, nos países semifeudais, é a força principal da revolução, ao mesmo tempo que o proletariado é a direção. Não é à toa que Lenin afirmou que o marxismo elevou o proletariado a dirigente do campesinato. O latifúndio, os grandes senhores de terra, que impunham o seu jugo feudal sobre a Rússia, eles foram absolutamente liquidados na Revolução Agrária de 1917, que destruiu o latifúndio e conquistou a pequena propriedade privada para o campesinato russo. Isso era o interesse fundamental do campesinato e que já na época da Grande Revolução Socialista de Outubro já havia sido fundamentalmente concluído. Não é à toa que Lenin afirmou que isso marcava a consolidação da ditadura revolucionária democrática de operários e camponeses. Agora, uma vez passado outubro de 1917, quando a ditadura revolucionária democrática de operários e camponeses já havia sido concluída, a etapa democrática da revolução, ou seja, a conquista da terra, o campesinato, já havia sido fundamentalmente concluída. A partir dali, a partir de outubro, já era fundamentalmente a defesa da construção do socialismo no país, e não mais as tarefas democrático-burguesas. E aí entra uma questão: como se desenvolve a Aliança Operário-Camponesa a partir desse período? De acordo com o Trotsky, ela seria rompida, né? Ela não existiria mais. Isso a gente já tratou também em outros vídeos aqui no canal. Mas não era essa a resposta correta. Agora, a tarefa dos bolcheviques era desenvolver a Aliança Operário-Camponesa sobre novas bases. Agora, na tarefa de construir o socialismo. Dessa concepção, Stalin vai definir o seguinte, abre aspas, o proletariado não precisa de qualquer aliança com os camponeses, mas apenas de uma aliança baseada na luta contra os elementos capitalistas do campesinato, fecha aspas. Todo o sistema do comunismo de guerra vai se chocar, como afirmou Lenin, com os interesses fundamentais do campesinato, justamente pelo sistema de altas cotas, né, de alta confisco do excedente de produção que foi desenvolvido. E agora, esse campesinato não aceitaria mais continuar com boa parte da sua produção confiscada e com grande regulação estatal sobre eles. Por isso, naquele momento, não havia as condições políticas necessárias para o desenvolvimento imediato de uma coletivização agrária, de uma coletivização socialista. A coletivização, como a gente sabe, é a aplicação dos interesses fundamentais do proletariado no campo do país. Isso porque marca a consolidação do modo de produção socialista na agricultura, o surgimento de relações de produção socialistas através de empresas cooperativas, de empresas coletivas e empresas estatais. Mas isso é distinto do interesse do campesinato. Como a gente já falou, o interesse do campesinato é a pequena propriedade privada, não é a propriedade coletiva, não é a propriedade social. Portanto, o que vai ser necessário nesse período é uma determinada etapa de convencer o campesinato, trabalhar ideologicamente com o campesinato, para convencê-lo a se integrar e a participar da coletivização socialista. E defender, na época, uma coletivização imediata era uma expressão de oportunismo, de, entre aspas, esquerda, um ultra-esquerdismo, justamente porque defender uma coletivização imediata seria equivalente a defender a ruptura da Aliança Operário-Camponesa, já que os camponeses não estavam nem um pouco afim na época de desenvolver essa coletivização. E a resposta para isso, a nível econômico, como a gente já trouxe, alguns indícios no decorrer de todo esse vídeo, era contundente. Havia-se a necessidade de recompor a economia nacional do país, reconstruir a economia nacional do país, devastada pela Primeira Grande Guerra Imperialista e pela Guerra Civil Russa, superar o comunismo de guerra e desenvolver as forças produtivas em determinados campos da economia. Para atingir esses objetivos, portanto, no 10º Congresso dos Sovietes, foi aprovado a nova política econômica, a NEP, no qual vai acabar com o sistema de confiscos do campesinato, o sistema de confisco do excedente de produção, e a introdução do imposto em espécie, no qual toda a produção camponesa que sobrasse, que restasse para além do que havia sido cobrado no imposto, poderia ser comercializado livremente pelo campesinato. Isso foi tido como um recuo, uma política de um passo atrás, uma política que permitia novamente o surgimento de relações capitalistas de produção no país. Entretanto, como foi afirmado na época, essa política de dar um passo atrás tinha o objetivo recompor forças para dar, posteriormente, 2 passos à frente. Como vai destacar o livro que a gente já citou da história do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, abre aspas, uma certa liberdade de circulação de mercadorias estimularia o interesse econômico do camponês, incrementaria a produtividade do seu trabalho e elevaria rapidamente o rendimento da agricultura, que sobre essa base se restauraria a indústria do Estado e se desalojaria o capital privado, que depois de acumular forças e recursos, se poderia criar uma potente indústria, base econômica para o socialismo, e logo depois passar decididamente à ofensiva, para destruir os restos do capitalismo dentro do país. Fecha aspas. A nova política econômica ainda faria concessões a capitalistas estrangeiros que estavam na Rússia, ainda que essas concessões fossem pouquíssimas, minoritárias, como Lenin vai destacar em 1921 no Congresso Pan-Russo
dos departamentos de educação política e permitiu o desenvolvimento daquilo que o Lenin afirmou que era o chamado capitalismo de Estado, que a gente já havia tratado anteriormente. Esse consistia principalmente na concessão de arrendamentos das empresas estatais para capitalistas, para arrendatários capitalistas, que vão administrar as empresas do Estado reproduzindo relações de produção capitalistas, mas que cumpririam um papel muito importante naquele contexto, que era o objetivo de ensinar a moderna técnica industrial, a técnica de gestão industrial das fábricas, ao proletariado russo, ao proletariado fabril, além de permitir o desenvolvimento de forças produtivas em determinados setores da economia, particularmente aqueles que estavam praticamente destruídos após a Guerra Civil, como a metalurgia e o sistema de transportes. Ou seja, fica muito claro aqui, pelo que a gente expôs, que a NEP ela era uma política que permitia relações de produção capitalistas, principalmente no que concerne na exploração do trabalho do pequeno produtor e de sua família, e secundariamente na concessão de terras e de fábricas para capitalistas arrendatários, ainda que estes existissem, mas era de forma secundária. Essa exploração era feita no objetivo de estabelecer uma circulação parcialmente livre da mercadoria do campesinato que não fosse controlado pelo Estado, por meio da planificação, inclusive por meio de impostos que se fossem muito pesados. Vejam que isso é absolutamente diferente de generalizar, de expandir relações capitalistas no campo e na cidade, arrendando a imensa maioria das empresas estatais para grandes capitalistas e permitindo que eles só continuassem a desenvolver o capitalismo sem nenhuma contrapartida no país. Ou seja, abrindo mão da grande indústria da Rússia estatal para o desenvolvimento do capitalismo. Não era esse o caso. Bom, esses foram os fatos que antecederam a NEP, as suas condições políticas que geraram a NEP, os objetivos traçados pela NEP, o que se buscava se atingir com ela e o que ela de fato foi. Vejam que toda essa teorização colocada, a gente não afirma o contrário. Ela pode sim ser utilizada pelos seguidores do capitalismo, do caminho capitalista, na União Soviética e em todo o mundo para defender a restauração capitalista e a aplicação do caminho capitalista nos países que passaram por uma revolução socialista, como na própria União Soviética, o próprio caso do Nikolai Bukharin, que foi a maior expressão disso naquela época. O problema fundamental que Lenin colocou na época é que a NEP era uma luta desesperada entre capitalismo e socialismo, e o papel do Partido Comunista, sua direção política, era por dar a direção de quem venceria essa luta. Com base em tudo isso, vemos que essa maior parte do vídeo, na verdade, a gente vai verificar o que realmente ocorreu no período da NEP, no período em que ela vigorou na Rússia. O período da NEP, 1921 a 1925. Como destacou o História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética sobre o primeiro ano de aplicação da NEP, já nesse período foi comprovada absolutamente a justeza dessa política. E por quê? Porque a implementação da NEP justamente desenvolveu a Aliança Operário Camponesa sobre uma nova base, sobre a base do combate e da construção do socialismo. Liquidou-se quase inteiramente, com o auxílio do campesinato pobre, o banditismo, e os assaltos e toda a sabotagem econômica que eram feitos por parte dos camponeses ricos no país, graças a essa nova base. O poder soviético ainda controlava a imensa maioria dos aspectos principais da economia nacional da Rússia, ou seja, era responsável pela direção da grande indústria, dos transportes, dos bancos, do comércio interno e externo, conforme Lenin vai destacar em resoluções do Comitê Central aos sindicatos da Rússia. Isso ele já deixa claro que o poder soviético dirigia todos esses aspectos ainda. Principalmente no campo dos transportes, no campo da indústria, que era o mais afetado pela Guerra Civil, houveram avanços significativos graças à NEP. Vai se perceber um avanço, ainda que fosse lento, na restauração da economia nacional. E isso vai ir se refletindo durante todos os anos posteriores que a NEP foi aplicada. Em 1924, as colheitas do campesinato foram muito maiores do que haviam sido em 1921, ou seja, a economia camponesa estava se reestruturando. A indústria socialista, ou seja, as empresas de propriedade social dos meios de produção, no qual já se estabeleciam as relações sociais de produção do proletariado, estavam se desenvolvendo e crescendo enormemente. A classe operária, que era muito minoritária na Rússia na época, foi crescendo também enormemente, foi se desenvolvendo de fato um proletariado urbano. Os salários aumentaram bastante e os camponeses e operários no geral passaram a viver em condições muito superiores àquelas de 1920 e 1921. Apesar disso, o desastre econômico ainda não havia sido superado no fundamental. A indústria ainda não havia sido recuperada para os anos anteriores da Guerra Civil e em fins de 1923 já se registrava-se um aumento considerável no número de operários desempregados no país, particularmente 1 milhão de pessoas que não tinham trabalho. E o lento desenvolvimento da indústria, da economia nacional, não permitia que superasse esse problema do desemprego. O comércio estava desenvolvendo de forma bastante emperrada, principalmente pelo enorme preço de artigos que os NEPmans, a burguesia no período da NEP que se desenvolveu, e os comerciantes impunham ao país. Já em 1922, um ano após a implementação da NEP, Lenin vai colocar o seguinte no 12º Congresso dos Sovietes, abre aspas, durante um ano retrocedemos, agora devemos declarar em nome do partido. Basta, o objetivo que perseguimos com o nosso recuo foi alcançado
alcançado. Esse período chega a seu fim ou já se finalizou. Agora, passa ao primeiro plano outro objetivo: reagrupar forças. Fecha aspas. Isso, como eu já afirmei, foi 1 ano depois do início da NEP. Vejam a diferença para a chamada NEP de 1000 anos que vigora até hoje na China. Tendo aprendido as diversas técnicas industriais modernas, com base nas atitudes dos industriais que assumiram as empresas concedidas a eles pelo Estado soviético, o proletariado, agora sob a direção de seu partido, tinha que reagrupar suas forças para desenvolver as relações socialistas de produção, construir um modo de produção socialista, desenvolver a indústria camponesa e passar efetivamente, no período posterior ao combate, às empresas capitalistas que estavam em vigor. No início de 1923, já enfermo, por conta de inúmeras complicações de saúde e sem condições de intervir nos debates pessoalmente, o Lenin, numa das suas últimas e mais magistrais obras, vai traçar o plano cooperativo para o desenvolvimento do campesinato russo e para o desenvolvimento da economia socialista no país. Lenin vai ver na cooperação em geral e na cooperação agrária em particular o caminho para milhões de camponeses se integrarem na economia socialista, pelo qual podia se passar da pequena propriedade privada, da pequena propriedade capitalista de exploração individual, para grandes empreendimentos coletivos de empresas cooperativas no país, os kolkhozes. Ele vai destacar, portanto, que a tarefa imediata do poder soviético era agrupar os milhões de camponeses no país em grandes empresas coletivas, cooperativas, em todo o campo. E, após isso, ir difundindo os princípios da educação socialista, do coletivismo, primeiro na esfera de mercado, na esfera da circulação das mercadorias, e posteriormente na esfera da produção, ou seja, o convencimento ideológico do campesinato, a educação socialista. E por isso, ele vai salientar que a existência de uma ditadura do proletariado, com milhões de camponeses cooperativizados em empresas coletivas e o desenvolvimento de uma grande indústria socialista, era o caminho pelo qual o Partido Bolchevique deveria seguir para construir uma sociedade socialista completa. Por conta disso, já no 13º Congresso dos Sovietes, em 1924, o Estado novamente vai dar ações nesse sentido de incorporação desses camponeses. Em primeiro lugar, vão se instituir inúmeras limitações e restrições na esfera do comércio privado, ou seja, desalojar e expropriar o capital privado do campo e desenvolver um crédito de Estado para o beneficiamento dos pequenos camponeses, desalojando o usurário, aquele que entregava empréstimos a juros altos e compostos justamente nas vilas camponesas, nas aldeias camponesas. E como palavra de ordem, como consigna, esse congresso vai colocar justamente a necessidade fundamental, que era incorporar essas milhões de massas nas empresas cooperativas, nas empresas coletivas. Era a propriedade social dos meios de produção, propriedade socialista, se desenvolvendo cada vez mais. Nos anos de 1924 e 1925, a economia camponesa, a produção agrícola, já estava se desenvolvendo de forma igual aos anos anteriores ao da Guerra Civil. A grande indústria da União Soviética, já no ano de 1925, havia atingido 3/4 da produção anterior do período da guerra. Após um amplo investimento de 385 milhões de rublos naquele ano, foi possível avançar concretamente e concluir o plano de eletrificação completa do país e assegurar o posto de comando do Estado em todos os ramos da economia nacional. Isso já em 1924 e 1925. E, efetivamente, foram obtidos inúmeros êxitos na luta contra o capital na esfera do comércio. Ao chegar aqui, porém, a gente está vendo a agudização da contradição entre capitalismo e socialismo. E aqui se colocava muito claramente a necessidade de tomar um caminho. Qual era a direção política que o Partido Comunista deveria seguir para continuar a construção da sociedade? O final, efetivamente, a conclusão da luta encarniçada que a NEP desenvolveu. O caminho socialista ou o caminho capitalista? Qual deveria ser o caminho? Em dezembro de 1925, no 14º Congresso do Partido, vai se tomar uma decisão histórica. Vai ser afirmado que a etapa da reconstrução da economia nacional havia sido concluída e iniciava-se uma nova etapa, a etapa da industrialização socialista. Então a gente deve diferenciar aqui muito claramente o que a gente chama de industrialização socialista para um capitalismo de Estado em transição ao socialismo. A União Soviética, na época, era uma ditadura do proletariado com inúmeras relações de produção vigentes, com relações de produção majoritárias de capitalismo de Estado, e que agora caminhava para generalizar as relações de produção socialistas e construir um modo de produção socialista. Por isso que se adotou o termo de construção do socialismo e não transição ao socialismo. Porque não é o capitalismo uma etapa de transição ao socialismo. Não existe, portanto, qualquer etapa de transição entre capitalismo e socialismo que não seja a própria ditadura do proletariado. Não existe um capitalismo de Estado que vai transitar. O que ocorre precisamente agora é que iria se construir o socialismo e não se transitar a ele, destruindo efetivamente o capitalismo de Estado e os resquícios que ainda restavam do capitalismo privado. O período da consolidação do socialismo, 1926 a 1934. Bom, o período da industrialização socialista, que durou de 1926 a 1930, e posteriormente o período da coletivização socialista, que durou de 1930 a 1934, foram as duas políticas, os dois planos, as duas medidas econômicas responsáveis por generalizar amplamente as relações
relações de produção socialistas por toda a União Soviética, principalmente pela Rússia, mas por toda a União Soviética como um todo, expropriando no fundamental os capitalistas no campo e na cidade e consolidando efetivamente o modo de produção socialista. Ou seja, em meio à luta de vida ou morte entre capitalismo e socialismo que representou a NEP, quem venceu foi efetivamente o socialismo e não o capitalismo, foi o socialismo que foi consolidado. Quando a gente diz que Stalin foi o responsável pela construção do socialismo, é disso que a gente está falando. Não dá pra gente defender que Stalin construiu o socialismo na Rússia, na União Soviética, defendendo hoje que a China está no socialismo ou está num patamar superior a isso, porque a construção do socialismo foi efetivamente o combate e a destruição dos elementos capitalistas no campo e na cidade, e não a generalização e expansão destes. E essa generalização dos capitalistas é efetivamente o que acontece na China atualmente, como a gente já demonstrou na nossa série de vídeos sobre a China, e não o que aconteceu na Rússia, que foi a eliminação desses elementos. Conclusão. A história da NEP é uma história muito importante que deve ser analisada com muito cuidado, porque dela a gente deve tirar importantes lições que o proletariado internacional, e particularmente o Partido Bolchevique, nos legou até os dias de hoje. A mais importante lição é que um partido comunista, dirigido, orientado pela uma ideologia científica do proletariado e lutando por uma política correta, é capaz de trilhar um difícil, tortuoso caminho em meio a inúmeras dificuldades e construir o socialismo num país só, mesmo num país com um baixíssimo nível tecnológico extremamente atrasado como era a Rússia. É visível que durante todo o período de construção do socialismo, em que vigorou a ditadura do proletariado na União Soviética, particularmente de 1917 a 1956, vigorou no Partido Comunista uma linha política principalmente majoritariamente correta de edificação do socialismo. A coexistência entre o capitalismo de Estado e o socialismo, ou mesmo a coexistência do socialismo com o capitalismo privado, deve ser analisado sob o ponto de vista da política, da ideologia. Como afirmou o Partido Comunista da China em seu documento Crítica da Iugoslávia, É a Iugoslávia um país socialista? Abre aspas. A julgar pela situação geral registrada nos países socialistas, não é estranho perceber que, durante um período considerável depois que o proletariado tomou o poder, existam na economia nacional diversos setores, incluindo entre eles o capitalismo privado. O problema reside em que política adota o poder estatal para com o capitalismo privado. A política de utilizá-lo, limitá-lo, transformá-lo e eliminá-lo, ou de conivência, apoio e estímulo. Eis aqui um importante critério para julgar se um país se desenvolve na direção socialista ou capitalista. Fecha aspas. Dito isso, a gente consegue traçar algumas conclusões bastante importantes. A NEP foi feita com o objetivo principal, foi principalmente feita para desenvolver as forças produtivas da Rússia, visando atingir condições objetivas para a construção do socialismo? Não. A NEP, ela foi feita principalmente para assegurar e desenvolver a Aliança Operário-Camponesa sobre novas bases, visando a edificar a economia socialista e o convencimento para a coletivização agrária, que marcou a construção do modo de produção socialista na Rússia, e que, para isso, justamente para desenvolver essa Aliança Operário-Camponesa, consistia em desenvolver as forças produtivas do campesinato. Ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas nesse sentido estava a serviço do socialismo e não do capitalismo. Lenin nunca defendeu que era necessário desenvolver as forças produtivas com relações de produção capitalistas para supostamente chegar depois ao socialismo. Essa posição é fruto da linha direita, da posição de Bukharin, dos revisionistas, dos defensores da teoria revisionista das forças produtivas, que buscam distorcer e torcer da forma mais vil a obra de Lenin para se arrancar essas conclusões das letras daqueles textos, dos documentos que analisamos aqui. Ou seja, nas obras de Lenin que versavam sobre os caminhos para a construção do socialismo e as suas relações com o capitalismo privado e o capitalismo de Estado. A posição de Lenin sobre essa questão foi brilhantemente destacada em uma das suas obras mais maduras, o texto Sobre a Cooperação, de 1923, no qual Lenin discute o que é necessário para desenvolver o socialismo. Era necessário desenvolver o capitalismo para se chegar ao socialismo? Vejam o que Lenin afirma, abre aspas, uma vez que o poder do Estado está nas mãos da classe operária, e uma vez que este poder de Estado pertence em todos os meios de produção, só nos resta efetivamente a tarefa de cooperativizar a população. Conseguindo a máxima cooperativização da população, o socialismo realiza-se por si mesmo. O poder do Estado sobre todos os grandes meios de produção, o poder do Estado nas mãos do proletariado, a aliança deste proletariado com muitos milhões de pequenos e muitos pequenos camponeses, a garantia da direção do campesinato pelo proletariado, etc. Não será isso tudo que é necessário para a construção de uma sociedade socialista completa? Fecha aspas. Ou seja, Lenin nunca defendeu que era necessário desenvolver as forças produtivas sob o capitalismo para depois, décadas depois, se construir o socialismo, se transitar ao socialismo. Lenin jamais defendeu a teoria das forças produtivas. Lenin foi o criador, foi o que desenvolveu teoricamente o plano agrário, o plano de cooperativas agrárias da Rússia, que vai ser justamente a base teórica da coletivização implementada por Stalin, como a gente já demonstrou aqui anteriormente
anteriormente. Fica claro, portanto, que para iniciar o desenvolvimento e a construção do socialismo é necessário unicamente a ditadura do proletariado assegurada com uma ampla aliança operário-camponesa e que a imensa maioria dos meios de produção esteja na mão do Estado, e não desenvolver o capitalismo anteriormente. E destacar também aqui que no próprio texto de Lenin a coletivização já era colocada como palavra de ordem futura. A distorção da obra de Lenin por parte dos revisionistas para defender a restauração do capitalismo, ou mesmo a introdução do capitalismo na União Soviética, foi amplamente denunciada por Stalin. E eu reitero essa questão, travando luta contra aqueles que eram contra a política de coletivização e industrialização, e que, pelo contrário, defendiam a integração da burguesia sob o socialismo, afirmando esta ser uma tese leninista. Stalin vai afirmar o seguinte, abre aspas, em seu discurso, Bukharin tentou apoiar a teoria da integração dos kulaks ao socialismo, com uma conhecida citação de Lenin, afirmando que Lenin diz o mesmo que ele. Isso é falso, camaradas. Trata-se de uma calúnia grosseira e intolerável contra Lenin. Aqui está a citação de Lenin, abre aspas. Naturalmente, em nossa República Soviética, o regime social é baseado na colaboração de duas classes, os operários e os camponeses. Uma colaboração na qual os Nepmans, ou seja, a burguesia, agora também são admitidos sob certas condições, fecha aspas. Como você pode ver, não há nenhuma menção aqui à integração da classe capitalista ao socialismo. Tudo o que se diz é que, sob certas condições, na colaboração dos trabalhadores e camponeses, admitimos também os Nepmans, ou seja, a burguesia. O que isso significa? Significa que estamos admitindo a possibilidade de os Nepmans se integrarem ao socialismo? É claro que não. Essa citação de Lenin só pode ser interpretada dessa forma por aqueles que perderam um senso de vergonha. Significa simplesmente que, enquanto não aniquilamos a burguesia, que, enquanto não confiscamos sua propriedade, mas permitimos que ela continue a existir sob certas condições, ou seja, desde que se submeta sem reservas às leis da ditadura do proletariado, que levam à limitação progressiva dos capitalistas e ao seu despojo gradual da vida econômica. Os capitalistas podem ser desalojados e as raízes do capitalismo extirpadas sem uma feroz luta de classes? Não, não é possível. É possível abolir as classes defendendo na teoria e na prática a integração dos capitalistas ao socialismo? Não, não pode. Essa teoria e essa ação prática servem apenas para promover e perpetuar as classes, pois essa teoria se opõe à teoria marxista da luta de classes. Bem, a citação de Lenin é absoluta e inteiramente baseada na teoria marxista da luta de classes sob ditadura do proletariado. Fecha aspas. Fica claro aqui, portanto, o caráter transitório da NEP, quando Stalin afirma que essa política só é justa num período anterior ao confisco de toda a propriedade da burguesia, em que ela ainda é permitida, sob certas condições, a compor o regime social, bem como a distorção da obra de Lenin por parte de Bukharin para defender a teoria das forças produtivas. Distorção essa que é feita pelos nossos revisionistas até os dias de hoje. Nesse sentido, os países que restauraram o capitalismo, sob a alegação de estarem agindo tal qual Lenin agiu ao implementar a NEP, como é o caso da China, por exemplo, de fato estavam agindo de acordo com o que representou a política da NEP? É claro que não. Em primeiro lugar, as condições econômicas, sociais e políticas que levaram a NEP a ser implementada, elas existem e podem existir em determinados países que desenvolvam revoluções proletárias, principalmente em países de terceiro mundo que acabam de passar por revoluções democráticas e derrubar o jugo feudal e semicolonial da nação. Embora que atualmente países em condições semelhantes àquelas da Rússia, na qual sistemas inteiros haviam sido destruídos, como transportes, indústrias inteiras e cadeias produtivas inteiras haviam acabado, seja bastante improvável, principalmente porque a nova onda de revoluções se desenvolve através de guerras populares. Entretanto, na época da restauração capitalista implementada por Deng Xiaoping, a China já havia resolvido fundamentalmente a contradição entre o proletariado e o campesinato na construção do socialismo, efetivamente implementando a coletivização socialista no país, principalmente após 58, e generalizando enormemente as relações de produção socialistas em toda a China, avançando na cooperativização de milhões de camponeses, que era o que defendia Lenin em seu programa agrário. A coletivização socialista, portanto, já havia sido efetivada. A industrialização socialista se desenvolvia a largos passos. Tirando alguns períodos específicos, de 2 ou 3 anos, o PIB chinês cresceu 2% ao ano durante todo o período da China maoísta, de 1949 a 1976. E em termos qualitativos, o controle operário das fábricas chinesas, expressão das relações de produção socialistas no país, já eram extensamente majoritárias em toda a China. A imensa maior parte das propriedades já eram propriedades sociais do meio de produção, sejam estatais, sejam coletivas. A propriedade privada, tanto no campo quanto nas cidades, era extremamente minoritária e só tinha ainda uma efetiva participação no campo do comércio. Não havia interesse político nenhum do proletariado nessa época em fazer recuos, entre aspas, porque na época a gente estava longe de estar na fase de resolução dessas contradições com o campesinato, já estava na fase da continuidade da luta de classes sob a ditadura do proletariado, através de revoluções culturais. Já estávamos na grande revolução cultural proletária, que era uma política de enfrentamento direto à burguesia dentro do Partido Comunista e dentro ainda do que restava da sociedade, como por exemplo na pequena propriedade,
verdade. Nos casos de Vietnã e Cuba, é pior ainda, porque lá não foram resolvidos cabalmente, fundamentalmente, a todas as etapas democráticas do processo revolucionário. Na prática, a adoção de uma ideologia e linha política revisionistas burguesas por parte dos grupos dirigentes desses países, no caso do Vietnã, um partido comunista que se degenerou posteriormente, e no caso de Cuba, uma guerrilha pequeno-burguesa e posteriormente um partido criado a serviço do social-imperialismo soviético, foram feitas antes de sequer resolver o problema da semifeudalidade naqueles países. Seria a justificativa da ANEP para, ao invés de desenvolver uma transição ao socialismo, desenvolver um capitalismo para superar a feudalidade nesses países? Sabemos aonde esse tipo de concepção nos leva. Leva a uma política reboquista, a reboque da burguesia e sob o bastão de mando de uma potência imperialista ou outra, seja uma imperialista com uma bandeira vermelha ou com a bandeira Yankee. Em segundo lugar, durante a ANEP, a imensa maior parte das fábricas continuava na mão do Estado operário, sendo um pequeno número de empresas estatais que passaram a ser controlados pelos arrendatários capitalistas. E ainda, em meio às relações de capitalismo privado e capitalismo de Estado, o Partido Comunista lutou por iniciar o desenvolvimento das relações socialistas de produção, a propriedade social dos meios de produção. Foram criadas, então, as condições políticas para generalizar essa propriedade social por todo o país, durante a coexistência com esses regimes. Isso através de uma luta sem trégua de classes, uma forma ainda muito mais dura de ditadura do proletariado, como foi a luta contra os kulaks, contra os camponeses ricos, que se deu durante a coletivização socialista de 1930 a 1934. China, Coreia, Cuba, Vietnã não possuem, em seus regimes econômicos, sequer resquícios de propriedade social dos meios de produção. Não existem relações de produção socialistas no país. Todas elas, em alguns desses países que existiram, elas já foram completamente abolidas e alguns deles sequer foram construídas. E muito menos tem a menor preparação para construí-las agora. E mais ainda, na ANEP não era previsto a existência de monopólio privado, de exportação de capital financeiro. Ou seja, o paralelo da ANEP com esses países revisionistas é um completo absurdo. Em todos esses existe capitalismo de Estado. Não um capitalismo de Estado sob direção da ditadura do proletariado, mas um capitalismo de Estado que é diretamente dirigido por uma burguesia burocrática ligado ao partido revisionista, o suposto partido comunista de cada um daqueles países, que vai triunfar sobre a linha de esquerda de cada um desses partidos e vai ou restaurar o capitalismo ou impedir a própria construção do socialismo em alguns casos. E mesmo assim, mesmo nesses países, está demonstrado que esse capitalismo de Estado, em todos os casos, está sendo cada vez mais minoritário em relação à expansão do capitalismo de tipo privado ou não estatal que vem se desenvolvendo largamente em todos esses países, seja Coreia, seja Vietnã, seja Cuba, seja China. E frente ao avanço do capitalismo privado clássico nesses países, não há qualquer demonstração no sentido de avançar a luta de classes para combatê-los ou para avançar na preparação da construção do socialismo. A única coisa que acontece, que pode se assemelhar a isso, são periódicas operações lava-jato, que acontecem principalmente na China, na qual são presos e fuzilados uma meia dúzia lá de bilionários, e que isso já deixa inúmeros revisionistas em pavorosa. Nossa, mas então a China vai avançar para o socialismo. Isso é puramente fruto do processo de regulamentação burguesa. Não avança na burguesia como um todo, senão contra certos setores da burguesia. Se a gente pega a lista de bilionários presos ou fuzilados, se a gente buscar listas no próprio Estados Unidos, a gente consegue encontrar paralelos semelhantes. Porque é o avanço da burguesia como um todo sobre certos setores, mas que ao fim e ao cabo serve a burguesia como um todo, como afirmou Mao em polêmica contra os revisionistas italianos que buscavam defender o desenvolvimento do capitalismo de Estado na Itália. A grande diferença fundamental da posição de Lenin na implementação da ANEP na Rússia naquele período e os restauradores do capitalismo em todos os antigos países socialistas, a diferença fundamental, longe de trivialidades econômicas, de aspectos estes ou aqueles da política econômica, se deve ao fato de que o primeiro, Lenin, estava ancorado numa ideologia científica a serviço e colocando em primeiro lugar os interesses fundamentais do proletariado, botando a política do proletariado no comando da economia, enquanto os segundos estão diretamente ligados aos interesses da burguesia que já ascenderam naqueles países e estão a serviço do lucro máximo a curto prazo, dos rendimentos máximos, dos incentivos materiais para desenvolver as forças produtivas, completamente ancorados nos interesses da burguesia monopolista daqueles países, sem qualquer relação com os interesses fundamentais do proletariado. Seja essa burguesia a burguesia despojada do poder, ou seja, a burguesia capitalista privada, ou a burguesia que surge após os processos revolucionários encastelados no Partido Comunista. Bom, é verdade que essas tais experiências dos países socialistas ainda existentes, atualmente elas são apenas ditaduras da burguesia. No caso da China, um país social imperialista que explora os povos de todo mundo, e nos outros casos, semicolônias que estão a mando de alguma potência imperialista ou outra, uma grande parte deles a serviço da própria China, na qual algumas delas ainda vigoram relações pré-capitalistas de produção, nesse caso principalmente Cuba e Laos, que são os mais claros nesse sentido, mas que o sistema político de governo, longe de serem países socialistas, o
que ocorre, né, a sua distinção para os demais países capitalistas no resto do planeta, é que preferiram, né, os partidos lá dirigentes manter ainda a fachada revisionista, a fachada da suposta bandeira vermelha, e continuaram afirmando-se socialistas, sob a forma revisionista e corporativista, próxima, portanto, do social-fascismo. Mas isso só acontece por uma questão de defesa dos operários? Muito pelo contrário. Isso acontece porque surgiram burguesias naqueles partidos comunistas e manter essa forma corporativista e essa forma revisionista é muito melhor para o enriquecimento dessa burguesia. Seja uma burguesia que surgiu da degeneração de processos de revoluções democráticas, como é o caso da maioria destes, seja de processos de restaurações capitalistas, como foi no caso da China. Ou seja, são processos dirigidos por burguesias burocráticas dentro desses partidos revisionistas que, por conveniência, mantiveram o nome socialismo. Agora, isso mesmo ainda está em disputa, porque existe uma grande parcela dessa burguesia privada, de burguesias compradoras, basicamente, que vem cada vez mais aumentando a sua luta na parcela pelo poder e que busca a implementação de um regime demoliberal, que não seja mais corporativista e revisionista, um regime capitalista mais aberto, como foi o próprio caso que aconteceu na Rússia, no qual a burguesia compradora venceu na luta contra os revisionistas do partido, na época já não mais comunista da União Soviética, e restauraram completamente a fachada demoliberal na Rússia. Aliás, por coerência, né, desses ideólogos burgueses que defendem que China, Coreia Popular, Cuba, Laos ainda continuam sendo socialistas, justamente porque supostamente os dirigentes revolucionários ainda são os mesmos dirigentes de quando houve o processo de libertação nacional, o que não é o caso, mas afirmam ser, também deveriam defender as experiências socialistas russas, nicaragüenses, salvadorenhas, venezuelanas, pois ali também, né, quem dirige esses países são gerações de ex-revolucionários e ex-comunistas, pessoas que traíram os processos revolucionários e continuam ali. O Putin era da KGB, o Ortega era da Frente Sandinista de Libertação Nacional, ou seja, deveriam também defender esses senhores como supostos países socialistas. Mas é claro que não vão defender que esses países são socialistas, só porque não mantiveram as efemérides do socialismo. Em cada uma dessas, poderíamos dizer que são experiências sui generis, novas formações econômico-sociais, como coloca Elias Jabbour, entre outros nomes para designar esses países, socialismo do século XXI, ou qualquer porcaria desse tipo. Mas não vão fazer, pelo simples fato que a imensa maioria desses países, com exceção da Rússia, são países muito pobres, países em sua imensa maioria semi-feudais, e que não têm dinheiro para comprar intelectuais a soldo que vão defender as suas bandeiras pelo mundo afora. O que podemos fechar, né, na nossa conclusão, é que a China nunca vai atingir a sua NEP de 1000 anos. Antes de ser porque não funciona ou porque não é uma NEP de verdade, mas sim porque a burguesia imperialista chinesa será varrida para o lixo da história pela Revolução Proletária Mundial. Revolução essa que vai se dar no mundo inteiro e lá na China também, levantando a bandeira do maoísmo e da guerra popular. Era isso para esse vídeo, agradeço a você que assistiu, peço que se gostou, curte e se inscreva aqui no canal, se puder ajudar financeiramente através do Seja Membro, através de outras formas de contribuição financeira, como o Superchat das lives, agradeço imensamente para auxiliar o nosso trabalho de propaganda teórica aqui no YouTube. Era isso por hoje, nos vemos no próximo vídeo. Saudações!